E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um Café com Arte. Faz algum tempo, que eu não posto vídeo, mas também por causa da pandemia, tá meio complicado as coisas, né? Então por isso que eu vou tentar agora ser um pouco mais assíduo, uma vez por mês, talvez, postar um vídeo diferente. Já tem até alguns vídeos já gravados, que eu não subi ainda. Mas vocês podem esperar que eu vou dar continuidade sim a esse projeto, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um artista que até já citamos ele num vídeo que ainda vai subir, que eu ainda vou postar, sobre o cubismo, né? Eu ainda não postei esse vídeo, mas mais para frente eu vou postar ele. Esse artista, ele foi um dos percursores do cubismo, né? Cofundador, bem dizer. Foi Pablo Picasso. Na verdade é Pablo Ruiz Picasso, né? Ele foi um pintor espanhol. Ele não só era pintor, ele era cenógrafo, ele era ceramista, ele era escultor, poeta. Então ele desenvolveu vários trabalhos com relação às artes plásticas, às artes visuais, né? Ele viveu elogiáveis 91 anos, pensou? 91 anos. Ele viveu de 1881 a 1973, né? Ele nasceu na Espanha, mas dizem que ele viveu grande parte da vida dele na França, tá ok? Desde a infância, Pablo Ruiz Picasso, ele demonstrou que tinha talento, que tinha vocação para as artes, né? Só que no começo da carreira dele, ele pintava mais acadêmico. Acadêmico, para quem não sabe, é aquela pintura que se aproxima muito da realidade, né? Com muitas técnicas, algo assim bem estudado e que tenta se aproximar bem da realidade. Então, no começo da carreira dele, ele pintava mais acadêmico. Depois, com o tempo, lá em meados de 1907, inícios do século XX, vamos dizer, ele começou a pintar mais outro tipo de estilo, que é o cubismo, né? Na verdade, ele fazia vários experimentos, né? Ele experimentava técnicas, ele inventava teorias, colagens, misturava com pintura, né? Daí surgiu o cubismo. Eu falo bastante a respeito dele no vídeo sobre o cubismo, mas agora nesse vídeo a gente vai dar um pouco mais de importância ou de detalhes, né, na vida de Pablo Ruiz Picasso. Sobre a obra de Picasso, nós podemos dividir ela em 5 fases. Na verdade, alguns dividem em 3, né? Mas quando ele entra na pintura do cubismo, também surgem mais 2. Então, alguns falam que são 3 fases, mas bem dizer, eu falo que são 5 fases, né? Então, vamos ver quais são essas fases? Vamos lá. Vamos começar pela fase azul. A fase azul começou em 1901, né? Então, nessa fase, as obras de Picasso falavam sobre temas melancólicos, tristes, sobre o abandono, sobre cegueira, sobre pobreza, alienação, desespero, né? Então, foi até uma fase que ele passou dificuldades, vai ver que é por isso. E usava mais os tons frios, né? Os tons de azul. Depois teve a fase rosa. A fase rosa foi em 1904. Aí as pinturas já tinham cores mais vivas, né? Cores mais quentes, talvez, caindo mais para o rosa. Por quê? Porque foi uma fase um pouco mais alegre. Diz que foi nessa fase que ele estava apaixonado pela estava apaixonado por Fernande Oliver, né? Que é uma mulher que ele conheceu, né? Na verdade, são muitas mulheres, esposas que passaram na vida de Picasso. Ele teve vários filhos também, né? Mas essa influenciou ele na fase rosa, Fernande Oliver. Depois teve a fase africana, que foi em 1907. Então lá nessas obras a gente vê várias influências africanas. Eu vou tentar colocar aqui algumas imagens dessas obras, né? Inclusive aquela obra que nós também já conversamos, ou eu mesmo já falei para vocês, num vídeo que ainda vai subir, Les Demoiselles d'Avignon, né? Que são várias mulheres, algumas têm máscaras africanas ali, né? É um quadro cubista.
Então ali se pode ver bem esse período ou essa fase africana de Picasso, com essa influência. Depois teve a fase do cubismo analítico, que também eu falei sobre isso no vídeo que ainda eu vou postar, que foi em 1909. Lá, esse cubismo analítico, que a gente chama, é um cubismo que ele desforma totalmente o objeto ou o tema que está sendo pintado, né? Ele tem menos cores, né? Se mantém umas 3 cores, é algo assim meio monocromático, com tons de terra, tá bom? Depois teve a fase do cubismo sintético, em 1912. Essa fase ele já tenta novamente transmitir de uma forma mais completa o que é objeto, embora é cubismo, né? Mas ele tenta resgatar aquelas formas do objeto para que as pessoas saibam do que se trata. E as cores são mais vivas, tem muito mais cores, né? Então essa é a fase do cubismo sintético. Então, bem dizer, nós vimos 5 fases, né, de Picasso. Vamos ver algumas das obras dele e depois nós vamos falar um pouquinho mais detalhes da vida dele, que nem eu já falei, são muitos detalhes. Vamos ver então? Agora, para quem é arte educador, né, quais são as atividades que nós podemos dar para os nossos alunos? Nós podemos fazer recortes de jornais, revistas e colar numa folha de papel sulfite, que seja, e completar os espaços com pintura, né, com guache ou coisas assim, que foi uma das fases que Picasso fazia, né? Então nós podemos usar um quadro dele como modelo, né, e fazer esse tipo de colagem e pintura. Podemos usar mais os tons frios, né, que seria a fase azul, ou podemos pedir que os alunos usem mais os tons quentes, vermelhos, rosas, né, que vamos dizer que seria o período da fase rosa dele, tá ok? Como tem muitos detalhes a respeito da vida de Picasso, vocês podem pedir para que os alunos pesquisem cada uma dessas fases e expliquem, né? Em 2 em 3, um seminário na frente do restante da classe, sobre algumas dessas particularidades de Picasso. Inclusive, o próprio pai de Picasso ele foi professor de artes, né? Ele foi um arte educador. E foi ele que incentivava Picasso a ir para esse mundo das artes. Bom, foi muito bom voltar novamente a produzir esses vídeos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria que vocês deixassem um like, deixassem um comentário. E tenho muito conteúdo a falar sobre artes visuais. E espero dar sequência nesses vídeos, tá ok? Até a próxima, então. Fui!